Desde que o pivô do Fed chegou, em setembro do ano passado, o CPI subiu para uma alta de 7 meses consecutivos, praticamente. Seria esse o pior pivô do Fed da história? Esse foi o pior pivô do Fed da história, porque pivotou, mercado subiu, só que passou alguns meses, inflação voltou a subir e mercado voltou a cair de novo. Pelo menos de cripto, né? Quando a gente fala de altcoins. O S&P está forte ainda, mas pelo menos de cripto. Então vamos lá. Esse é o pior pivô do Fed da história. Desde que o pivô do Fed, do CPI, desde que o pivô do Fed aconteceu, o CPI subiu para uma alta de 7 meses e o PPI atingiu seu maior nível desde fevereiro de 2023. Na verdade, as taxas pagas pelos americanos em mais de 100 basis points desde que os cortes começaram. Quão quente está a inflação agora? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá. Esse dado aqui, ele mostra o Inflation Today versus 1970. Vou colocar em tela cheia para você enxergar melhor. Essa linha aqui, pessoal, que se estende é a linha de 1900, da década de 70. Essa linha aqui que vem e para aqui, a We Are Here, essa é a linha dos tempos de hoje. E olha, pessoal, como a gente está seguindo um caminho muito parecido com a década de 70 para 80. Olha que bizarro, olha que bizarro. Se a gente comparar os anos 2000, de 2014 e 1966 até mais ou menos 2025 e 1977, a gente está fazendo um movimento, cara, quase que idêntico ao da década de 70. Vamos começar com esse gráfico aqui. Ao longo de 2024, publicamos esse gráfico conforme a inflação progredia, com o fundo da inflação do CPI e agora o aumento da volta dos 3%. O caminho parece preocupante, semelhante à década de 70. Estamos nos preparando para uma recuperação da inflação no estilo 70, porque vamos lá, se a gente tá seguindo quase que o mesmo movimento, se a gente repetir o que aconteceu na década de 70 e a inflação até 2028 toporar aqui para cima, meu amigo, vai ter que aumentar a taxa de juros. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ter que aumentar a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, você já sabe. A galera vai fugir do Bitcoin, vai fugir das altcoins, vai fugir do S&P e vai correr para a renda fixa, que vai pagar muito mais. Vai ficar muito mais interessante você fazer investimentos em renda fixa, tendo em vista que a inflação voltou a subir e que a taxa de juros tem que subir para acompanhar esse movimento. E aí o que acontece? Vamos lá. Hoje, os dados mostram que a inflação PPI, no caso ontem, né, dos Estados Unidos, inesperadamente subiu para 3,5, o seu maior nível desde fevereiro de 2023. Mas fica ainda pior a inflação do PPI básico. Ela chegou a 3,6 e o PPI básico de dezembro foi revisado para cima de 3,5 para 3,7. Não apenas os dados atuais estão aumentando, mas os passados estão sendo revisados para cima. E isso aqui é um problema, meus amigos. To cut a long story short, né? Para resumir aqui o que eu quero chegar, ao ponto ao qual eu quero chegar aqui com vocês. Vamos lá. Em setembro, o Fed pivotou, setembro agora, com o seu primeiro ciclo de corte na taxa de juros, começando com o corte de 50 basis points, que foi o primeiro corte de 50 basis points desde 2008, na última crise econômica. O Fed disse que o mercado de trabalho estava desacelerando e a inflação estava indo para 2%. Repetindo, o que o Fed falou? O Fed disse que o mercado de trabalho estava desacelerando e a inflação estava voltando para a meta de 2%. Só que o que aconteceu? Em vez disso, o exato oposto aconteceu. Com o desemprego caindo e a inflação aumentando. Ou seja, qual foi a alegação do Fed lá em setembro? O Fed chegou e falou o seguinte: mercado de trabalho está desacelerando e a inflação está caindo. Só que aí, depois que o Fed cortou, aconteceu o inverso. O mercado de trabalho se fortaleceu, né? O mercado de trabalho se fortaleceu e a inflação voltou a aumentar novamente. E aí o titio Powell, ele está com uma grande bomba no colo.
E aí o que a gente entende aqui? Fechando aqui o raciocínio, com o último ponto que eu quero trazer. Só que a gente está vendo expectativas completamente diferentes quando a gente olha para o âmbito político. Republicanos, democratas e os independentes. Curiosamente, as expectativas de inflação estão se movimentando em direções opostas, completamente opostas, polares por partido, como mostrado aqui no gráfico do Zero Hedge. Os republicanos, pessoal do Trump, eles veem as expectativas de inflação de um ano caindo para zero. Enquanto isso, os democratas veem 5% a mais, 5,1%. Então, olha que bizarro. Os democratas, eles estão enxergando a inflação subindo 5,1% a mais, os democratas, e os republicanos estão enxergando a inflação caindo para zero. Já os independentes, eles veem um acréscimo de 3,7%. Essa polarização é realmente um eufemismo. E aí, meus amigos, o que você tem a dizer sobre isso? Um lado enxerga uma coisa, o outro lado enxerga outra, o outro enxerga um meio termo. Então a gente está vendo aqui um sentimento totalmente polarizado quando a gente nivela os partidos políticos com respeito a o que diz respeito à inflação daqui para frente.